Alguns arquivos nunca deveriam ser lidos, e alguns desaparecimentos nunca deveriam ser tocados. Esta é a história do Diário de Helena, perdido por quase 27 anos, e que até hoje ninguém admite ter visto. Meu nome é Daniel Moura, documentarista independente. 3 dias atrás, recebi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha com um endereço escrito à mão. Antiga estrada de Monte Vale, Armazém 6. E uma frase: se você quer a verdade, venha sozinho. Quase deixei para lá, até perceber que aquele endereço estava ligado a um dos maiores mistérios da região, o desaparecimento de Helena Arantes, em 1998. Nunca encontraram nada, nenhum rastro, nenhuma explicação. E o caso sumiu, assim como ela. O Armazém 6 ficava a quilômetros de qualquer civilização. O cadeado estava quebrado, não corroído pelo tempo, mas recém-arrombado. Lá dentro, só poeira e caixas vazias. Mas então vi algo colocado deliberadamente no centro do chão. Uma fotografia. E ao lado, uma pasta velha, marcada com um símbolo que eu nunca tinha visto. Um círculo cortado por 3 linhas, como uma assinatura secreta. Dentro da pasta, relatórios caseiros, fotos borradas, anotações à mão, datas, horários e um nome repetido. Rua Ferraz. Não um policial, não um agente. Apenas um homem comum, vizinho e ex-namorado de Helena. Pesquisei sobre R. Ferraz. Descobri que morava isolado, longe da cidade. Fui até lá. As anotações descreviam Helena semanas antes de sumir. Mudanças de comportamento, ansiedade, encontros misteriosos à noite. Outra página mostrava: Helena afirma estar sendo observada. Nota: som de passos no telhado às 3 horas. Evitar comentar com amigos. E por fim, uma foto dela, tirada minutos antes do desaparecimento. Helena olha diretamente para a câmera, assustada. Atrás dela, uma figura indistinta, talvez uma pessoa, talvez não. A última página tinha apenas 3 palavras. Eu tentei avisar. A porta finalmente abriu, vi um homem envelhecido, mãos tremendo, olhos fundos. Você não devia estar aqui. Você deixou o arquivo no armazém. Por quê? O que aconteceu com Helena? Ele respirou fundo, como se cada palavra pesasse toneladas. Ferraz. Eu tentei impedir, mas ela viu algo que não deveria. Algo ligado a um grupo que não gosta de testemunhas. Ferraz explicou que, meses antes de desaparecer, Helena começou a trabalhar como arquivista freelancer para uma companhia privada de registros e restaurações de documentos. Mas não era uma empresa comum. Eles guardavam tudo, tudo mesmo, coisas que ninguém jamais deveria ver. Helena teria descoberto acidentalmente um acervo oculto. O problema não foi o que ela viu, mas que eles descobriram que ela viu. Antes que ele pudesse continuar, ouviu um estrondo vindo do fundo da casa. Eles chegaram. Vá, agora, e queime o que achou. Voltei 2 dias depois. A casa estava intacta, mas completamente vazia, como se ninguém tivesse morado ali por anos. Nenhum objeto, nenhuma marca, nenhum sinal de Ferraz. O nome dele desapareceu de registros públicos, bancos de dados, cadastros, como se nunca tivesse existido. Revendo a pasta, percebi algo invisível à primeira vista.
pequenas marcas nas bordas. Não eram marcas d'água oficiais, mas símbolos. Pesquisei. O armazém era uma empresa que existiu por apenas 4 anos. Fechou de forma repentina. Todos os funcionários desapareceram da cidade. Mas o mais estranho, o último documento sobre Helena, datado de 1998, foi atualizado há apenas 11 dias. Se Helena está viva, ninguém sabe. Se Ferraz tentou ajudar, ninguém pode confirmar. E quem deixou o arquivo no Armazém 6 permanece anônimo. Ontem recebi outro envelope, sem remetente, sem endereço, sem nada, além de uma frase escrita a lápis. Você não devia ter aberto o diário.